TV Nova Catedral Digital, comunicando com você. Senhoras e senhores, muito bem-vindo a mais um AM Podcast aqui pela TV NC Digital. Você já sabe, né? Eu já entro pedindo, então bora lá então. Se você que ainda não é inscrito, se inscreva. Você que ainda não deu seu feedback, dê seu feedback, comente, dê aquele joinha. Pra você, é só um joinha. Pra gente, você tá dando uma moral danada. Muito obrigado aos novos inscritos aí, a você que tem dado feedback, a você que tem feito comentários não tão... positivos assim, né? O povo fala assim, poxa, eu tô fazendo crítica construtiva ou crítica destrutiva. Eu aprendi que crítica é crítica, se ela vai destruir ou construir, né? É eu que vou decidir. Então, muito obrigado, e faz toda a diferença, a gente tem ponderado, a gente tem melhorado pra você aí a cada dia, tá bom? Toda semana nós temos aqui um convidado relevante para um papo relevante, gente da prateleira de cima, afinal de contas você é ou não é dos miozinhos? Claro que é, velho. Então você é o nosso parceiro de trabalho de toda semana. Como eu faço toda semana, tô sempre trazendo pessoas para trazer assuntos relevantes, assuntos esses que têm agregado. Eu acho que daqui a pouco a minha convidada vai estar concordando ou não. O nosso dever, a nossa missão maior é acordar pela manhã e ser bênção não chegar no final da tarde sem ter sido bênção para pelo menos uma pessoa. Não é possível que você não consegue, velho. Não é possível. Se não conseguir, você tem que nascer de novo, tá bom? E hoje eu tô recebendo aqui ela que é enfermeira integrativa, né? Você já ouviu falar disso aí, cara? Eu vi esses dias e falei, rapaz, mas é bonito esse negócio aí, mas do que se trata? O que uma enfermeira integrativa faz? Ou trabalha em que área? Isso que a gente vai aprender hoje, tá bom? Doutora Udinésia, seja bem-vinda ao AM Podcast. Obrigada, muito obrigada. Adair Moreno, isso aí, gente, uma alegria, um prazer estar aqui e ser recebida com tanta elegância, assim, porque ele é uma pessoa alegre, já deixa você à vontade. E é isso aí, me chamo Udinésia Vidal, sou enfermeira integrativa e proporciono para você uma saúde melhor, uma qualidade de vida, realizo os seus sonhos através da suplementação e do bem-estar e melhora de vida. Doutora, pode chamar doutora, né? Doutora, sim, tá tudo sim. Certo. Quem é... Todo mundo conhece a doutora. Agora, quem é Udinésia? Quem é? Nossa. Essa pergunta eu já gosto de fazer porque as pessoas acham assim, ó. Pô, essa pergunta é muito fácil. Cara, não tem coisa pior do que você se autodefinir. É uma pergunta eu acho, forte. Né? É forte. Quem é Udinésia? Udinésia, quem é Udinésia? Eu sou uma mulher cristã, de fé. Graças a Deus, eu amo Jesus demais da conta, né? Mãe, muito feliz, muito realizada. Jesus me deu 2 filhas geradas no ventre e 3 filhas geradas no coração. Sou uma mulher muito bem resolvida, feliz e estou realizando muitos dos meus sonhos este ano de 2005. Sobrevivente de um acidente que aconteceu na BR-153 em novembro de 2024, em que, após esse período, Deus realizou coisas extraordinárias na minha vida e tem feito até hoje. 2023? 2024. 2024. Como é que foi esse acidente? Coloca lá, acidente na BR-153, eu sou uma das sobreviventes em que Deus me tirou de lá para poder fazer coisas extraordinárias. Saiu? Teve grande destaque? Teve grande destaque em Goiânia, no mundo, teve entrevista. Eu tô lá dando uma das entrevistas, né? Porque a gente deu um socorro lá pro pessoal até que o socorro chegasse. Você foi vítima do acidente e ainda ajudou a socorrer o povo ainda? Jesus faz assim, essas coisas assim, surpresa. Só Jesus. Rapaz, que dá força pra gente, né? Que coisa boa, né? Esse é o... Talvez esse seja algo que as pessoas não entendem, né? Sim. A gente até mesmo na dor, a gente frutificar na dor. Esse é que é o X da questão. As pessoas às vezes não entendem, falam, pô, cara, mas como é que você tá passando por tanto problema? Como é que você tá passando por tanta mazela? Porque como é que você consegue ajudar alguém sendo que você tá precisando de ajuda? E Deus, quando nos chama para ajudar, quando nos escolhe para ajudar, Ele nos chama para ajudar naquilo que a gente tá precisando, quase que na totalidade, né? Quase que na totalidade. Na verdade, daí a gente tem que entender o seguinte, que é na dor que nós temos a oportunidade de mostrar quem somos. Isso em relação à fé, à força, à convicção. E é na dor, é no processo que Deus nos faz crescer.
né? Então, assim, quem é Udinésia? Eu posso te dizer que se eu fosse fazer um relato hoje de Udinésia, há 10 anos atrás e uma Udinésia hoje, seriam pessoas totalmente diferentes. Então, hoje nós somos pessoas que crescemos, amadurecemos, eu me sinto uma pessoa bastante realizada, e hoje eu faço parte sou pós-graduanda do doutor Laí Ribeiro, ali em São Paulo, todos os meses eu estou lá. O da TV? O da TV, Laí Ribeiro, meu mestre. Né? Então, assim, o cara é bom. Ali é o mestre, né? Então, assim, doutor Laí Ribeiro, que tem, assim, e tem essa visão integrativa há muito tempo, e todas as pessoas que têm chegado ali, a gente tem conseguido alcançar tudo isso para proporcionar para o ser humano, para as pessoas, uma qualidade de vida melhor, né? A gente vê as pessoas adoecendo demais. Isso é uma estatística muito grande, e a gente está aqui para fazer diferença dentro dessa visão integrativa. Doutora, pelo olhar clínico, como é que tá a saúde do brasileiro pós-pandemia? Porque a nossa vida dividiu entre antes e depois da pandemia. Tudo mudou, nada é igual. Mas a saúde, como é que está a saúde hoje do brasileiro pós-pandêmico? Pós-pandemia houve na verdade, as pessoas foram afetadas muitíssimo, principalmente no fator mental, né? Pós-pandemia, por exemplo, a gente encontrou pessoas que não tinham marcadores de doença para uma determinada coisa e de repente apareceu. Como, por exemplo, você não tem ninguém na sua família que é diabético. Após a pandemia, de repente você apareceu com um marcador diabético muito importante, marcador de insulina muito importante. Então a gente tem visto isso, e a tendência, infelizmente, é para a gente se surpreender com mais coisas que podem vir por aí. Pelo menos alguns estudos, algumas estatísticas têm mostrado isso aí. Em relação ao fator mental, as pessoas ficaram, assim, apresentando muitas ansiedade, depressão pós-pandemia. Algumas pessoas conseguiram se superar, se recriar, né? Outras pessoas não. Então, assim, a gente vai se surpreender ainda com muita coisa que vem por aí. Sem falar no fator ficar dentro de casa, velho. Teve um estudo, nossa, quase derrubei o microfone. Teve um estudo aqui que né, eu tava vendo uma pesquisa que o número de divórcio aumentou assustadoramente justamente, qual que foi o motivo? O marido começou a ficar junto com a mulher dentro de casa porque a gente tinha uma fuga. Né? Era uma fuga, a pessoa fazia de tudo pra não ficar em casa. Aí na pandemia teve que ficar, velho. Aí deu ruim. Daí, deixa eu te falar um negócio. Pensa, eu fui uma pessoa que sempre fiz plantão. Então, às vezes, eu saía de casa, fazia 36 horas de plantão direto. E aí, depois você passa a fazer uma reflexão. O que faz você fazer uma fuga dessa? Então, o que aconteceu na pandemia? As pessoas passaram a conviver e a viver o casamento, coisa que não fazia. Então, você levanta às 7 horas da manhã, olha para a cara do camarada ou da esposa até às 22 horas da noite. Aí no outro dia de novo, né? Então, passaram a viver juntos. E nesse passar a viver juntos, você passou a conhecer quem estava do seu lado e você não conhecia. Essa é a questão, né? Eu tinha até um amigo que ele falava no grupo brincando. Ele falava, rapaz, eu já tô pra começar a contar as coisas erradas que eu já fiz tudinho, porque eu já não tenho mais assunto pra conversar com a minha esposa. Não tem mais assunto, deixa eu confessar algumas coisas aqui, né? Porque aí vai criar assunto com a esposa ou com o esposo. Não, vamos conversar mesmo o que a gente já fez. E hoje eu tive num... Aliás, eu quero mandar um abraço aqui pro Luiz Alberto, pastor Luiz Alberto, pastora Márcia Alves, que é da Paz FM, Ponto de Vista, né, do jornal Ponto de Vista. Luiz Alberto, tá me devendo uma vinda aqui, rapaz, tô cobrando aqui no lá, viu? Ele tá vindo aqui e tem um grupo, gente, como é que é o nome do grupo lá? Solteiros Adultos 30 mais. 30 mais, lá do Campo de Campinas. Eu tive cantando, você teve ministrando lá também, né? Dando uma palestra. E eu quero, antes da gente entrar em outros assuntos, eu quero te fazer uma pergunta. Após pandemia, hoje a sua área trabalha só o corpo ou trabalha a mente também? A gente trabalha de forma integral. O paciente de forma integral. Você vê o ser humano como um todo. Na pandemia, a gente viu muitos profissionais de saúde que adoeceram depois. Eu faço parte de uma dessas classes. Por quê? Porque a gente viu muita coisa, a gente trabalhou na linha de frente, a gente perdeu colegas, né? Pessoas extraordinárias, profissionais extraordinários, pessoas que desenvolveram burnout, que é aquela fadiga de tanto trabalho, e a gente não tinha opção. Então, você tinha que chegar e trabalhar.
Então a gente ficou na linha de frente por muitas vezes eu me peguei ali com um paciente atravessando a barreira entre a vida e a eternidade. Então a gente fez um papel muito bonito, um papel forte, um papel importante, mas que depois os profissionais de saúde ficaram desassistidos quando passou tudo isso, né? Eu lembro que todos os profissionais de saúde daquela época eram aplaudidos como heróis, né? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque hoje a gente está vendo, principalmente em Goiânia, um ataque de agressividade muito grande contra os profissionais de saúde que deixaram de ser heróis porque passou a pandemia, mas que na pandemia eles fizeram um papel muito importante. E a saúde integrativa é isso, é ver o ADAIR como um todo. Você não é só um coração que adoeceu, você não é só uma coluna que lesionou, você é um paciente como um todo, que você pensa, você tem... O que eu trago para você hoje? Como adoecemos? Nós adoecemos por 4 fatores: psicossocial, espiritual e mental. Então, nós adoecemos por esses fatores. Fatores alguns que ficaram ali em desordenância, em desequilíbrio, e que muitas das vezes deixou a desejar isso na visão convencional. Você acha que, de alguma maneira, a igreja, e aí eu falo no sentido congregacional, a igreja deixou de cuidar e de investir um pouco também na parte sociológica dos seus membros? Porque assim, ó, hoje você vê, por exemplo, o grupo 30+, por exemplo, dentre outros grupos que eu conheço, é assustadoramente grande o número de solteiros adultos, de pessoas que divorciados, viúvos, né, pessoas solteiras. E o mais assustador do que ter esse tanto são pessoas que não conseguem recomeçar. Sim. São pessoas que não conseguem, né? De alguma maneira, você acha que a igreja deixou de alguma maneira de olhar para esse lado ou não? Hoje eu vejo a igreja com essa visão mais aberta. Por exemplo, você encontra muita igreja em que a gente está fazendo uma formação, por exemplo, infantil, trabalhando já as crianças. A gente vê igrejas com psicólogos, com clínica da alma, como por exemplo ali uma das igrejas do Campo de Campinas, né? Tem uma clínica da alma. E na igreja LEAD Rio Formoso a gente tem um trabalho muito lindo, tem psicólogo lá, a gente está procurando, está tratando isso aí. Hoje a igreja, se ela deixou a desejar, porque ficou limitada, hoje a gente vê que ela já abriu o horizonte para isso aí, para tratar. Em relação ao que você estava falando, que a gente vê muito divorciado e tal, o que eu vejo? As pessoas precisam primeiro ser curadas, para depois, né, se relacionar com qualquer outra coisa, seja relação de amizade, seja relação amorosa, emocional, de trabalho. As pessoas precisam desse cuidado, dessa visão com amor, para poderem serem curadas, tratadas, para poderem entrar num outro relacionamento, seja ele... Hoje é uma procura maior ou grande de pessoas que procuram o seu tratamento, por exemplo. Sim. E pessoas... Hoje o ser humano ele consegue fazer a ligação entre o emocional e o corpo que não tá bacana, né? Que chama de efeito psicossomático, né? Isso. É isso mesmo? São doenças psicossomáticas. Sim. Como, por exemplo, a fibromialgia. A fibromialgia, ela tem um fator emocional muito importante. O câncer também, ela tem um fator emocional muito importante. É tão tal que a gente vê alguns gatilhos de pacientes que nos procuram e a gente faz toda uma anamnese e vê os antecedentes desse paciente numa margem aí de 3 anos. O que aconteceu com você durante 3 anos, até 3 anos, que pode ter sido um gatilho para te adoecer? Eu passei por um processo de divórcio que não foi superado. Eu passei por um acidente que não foi superado. Passei por um processo de perda, de luto, um processo de... Perdi a empresa, como por exemplo na pandemia, muita gente teve que se reinventar. Mas outras pessoas não conseguiram essa cura, não conseguiram vencer esse processo e adoeceram. Então assim, aí as doenças psicossomáticas, elas se fizeram uma somatória. O que a gente encontra hoje? Muita crise de ansiedade. E você vai investigar o paciente, você vê que é uma crise de ansiedade desenvolvida por um fator emocional que não foi tratado. Alguns pacientes, por exemplo, do acidente, que a gente sofreu, que eu estava lá, acordam de noites. Eu tive uma das pessoas que estavam lá na hora, que ela acordava, por exemplo, de madrugada, dava crise de ansiedade, de choro, a mãe tinha que levar para tomar um banho, para poder ver se a filha voltava. Então, assim, o corpo, ele cobra. Quando, eu não sei, mas ele vai chegar um momento que ele vai cobrar. A fatura chega. A fatura chega.
como todo cartão de crédito que você gasta, eu digo pra você, a fatura chega. Ah, eu bebo, tem pessoas, não, 10 anos, 15 anos. Calma, a conta vai chegar, porque o corpo cobra. Você já ouviu aquele ditado que a gente cresce, engole o choro, engole o grito, engole o sofrimento, ri, você não pode aparecer no público chorando, mas lá na frente o corpo vai te mostrar o resultado disso aí, ele vai cobrar. Não, eu sempre, às vezes eu falo isso aqui, eu sou prova viva disso, né? Quando você se torna alguém que você não é pra impressionar pessoas que não tá nem pra você, chega uma hora que você surta, né? Chega uma hora que não dá mais, E falando sobre ansiedade, a ansiedade, ela tem cura ou é só paulativo, né? Porque, paliativo, né? Paliativo, desculpa. Sim. Tem muito mito que envolve isso aí, né? Então a ansiedade, ela tem cura, cientificamente provada, a pessoa consegue curar-se de ansiedade. Como a ansiedade, ela pode ser um fator, ela tem uma raiz, como toda doença tem um problema. O que eu não posso? Eu não posso tratar os extremos se eu primeiro não procurar saber de onde está vindo aquela doença. A ansiedade é só um sintoma, no caso? É um sintoma. Que tá avisando de outra coisa. É tipo a dor, por exemplo. É exatamente isso aí. É como eu acabei de falar pra você. Você engoliu o choro por muito tempo. Você vai crescer um adulto que você, por muitas das vezes, vai começar a apresentar alguns sintomas, lembrando aquela criança que não foi tratada, que foi obrigada a engolir o choro. E que muitas das vezes a única coisa que você precisava era chorar. A sua alma precisa pôr para fora. A sua alma precisa chorar, desabafar, para não causar uma doença. Aonde vem fibromialgia, crise de ansiedade, crise de depressão. Algumas pessoas não conseguem se relacionar bem no emprego, não conseguem se relacionar bem numa amizade, não conseguem se relacionar bem no amor, exatamente porque não houve um problema na raiz. Não teve uma solução naquele problema de raiz. Aí ficou só tratando o paliativo. Tô com dor de cabeça, tá, vou te dar um dipirona. Tô com dor no pé, vou te dar... Tá, mas e aí, onde que tá a raiz do problema? Por que eu tô tendo uma dor de cabeça? É o excesso de tela? Eu não tô dormindo? Eu tô dando muito plantão? Eu tive um problema que eu não consegui resolver, fiquei preocupado. Então, tudo tem uma raiz e essa raiz ela tem que ser encontrada e resolvida. Muito bem. É isso aí, gente. Eu tô recebendo aqui a doutora Udinésia, ela que é enfermeira integrativa. A gente tá falando sobre efeito psicossomático, né? E também sobre doenças, que tudo tem a ver uma coisa com a outra. Às vezes as pessoas... Já tem pessoas que chegam no seu consultório, por exemplo, com ansiedade ou depressão. E ela, de alguma maneira, tenta... como é que eu vou te falar? Ela tenta espiritualizar. Sim. É demônio. Sim. Falta de jejum, falta de oração, né? Eu fui criado assim. Nem tudo é demônio. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu lembro que eu fui... Um dia eu tava no consultório de um psiquiatra. Aí eu olhei e vi aquele povo assim. Aí você vê que a gente é mais doido que eu sei, né? Aí você começa a falar, rapaz... Aí eu lembrei que na minha época... Que só ia em psiquiatra que era doido, louco, né? Então a nossa geração já vem com esse preconceito. Isso. Aí e o povo, e a gente que é muito gospel, mas é muito gospel mesmo, né? Das antigas, tem gente que é muito crente. Aí ele gosta de achar ou é Deus ou é demônio, né? Já aconteceu. E como é que lidar com isso? Porque geralmente religioso é mais complicado, você né? faz um mapeamento e você mostra pra ele que nem tudo é espiritual. Você mostra para ele todos uns estudos que a gente tem, um mapeamento daquele paciente, para poder tratar isso aí. Gente, nem tudo é demônio, como também nem tudo é físico, como também nem tudo é emocional. Precisa haver, em relação ao psiquiatra, tem pacientes que precisam passar por um psiquiatra por uma fase, por um período, e não a vida toda. Outras pessoas têm realmente uma esquizofrenia, precisa ser tratada. Pessoas que têm, por exemplo, um borderline, uma doença de bipolaridade. Então, são pessoas que precisam desse tipo de ajuda. Outras pessoas, igual pessoas que desenvolvem muitas crises de ansiedade, eles precisam de um suporte mais integral. O que é esse suporte mais integral? É um neuro, muitas das vezes, quando a pessoa tem muita dor de cabeça. Quando não, para poder investigar até com exames, né, alguma ressonância, se não tem nada ali em discordância.
Outras pessoas precisam de um psicólogo, um psicanalista, né? Quero até mandar aqui um abração para Roberta, a pastora Roberta, uma psicanalista que tem nos ajudado muito. A psicóloga Ana, lá da AD Rio Formoso também, que tem nos ajudado muito. Por quê? Trazer esse pessoal aqui pra gente conversar sobre... Vamos trazer, né? Bater um papo trazer. Que é muito... Nossa, vai ser maravilhoso. Então, assim, pessoas que têm nos ajudado, em que sentido? Eu tenho que ter consciência que não é porque eu sou uma pessoa espiritual que eu vou fechar os olhos e entender que eu não passei por um acidente, eu passei por um trauma. Até porque ninguém nasce crente, nasce gente, né? Então assim, a gente tem um trauma que chama de TEP, né, que é transtorno pós-traumático. Então assim, eu passei por um trauma e esse trauma precisa ser solucionado. De que jeito? Se precisar de remédio, psiquiatra, a gente trata com um profissional. Se precisar de uma acupuntura, vamos para o integral. Se precisar de um psicólogo, vamos procurar. Então assim, a gente tem que ter essa visão aberta para entender que você precisa de ajuda. O que é o problema hoje? As pessoas custam, principalmente, eu quero deixar um recado aqui para as pessoas que são muito fortes, para as pessoas que aprenderam a vida toda a engolir o choro para poder sobreviver. Você não é forte a vida toda, vai chegar um momento que você precisa de ajuda e você precisa reconhecer isso. Não, isso aqui não tá bom. Não, eu tô dormindo, tá acontecendo isso. Eu tô acordando, tá assim, tem alguma coisa errada. Vamos procurar um profissional habilitado para a gente poder tratar e poder ter qualidade de vida. Aldair, eu sempre tive uma coisa no meu coração. E eu sempre levei isso muito a sério. Até para servir a Jesus, até para você ter uma espiritualidade boa, você tem que ter paz. Na verdade, a primeira missão, né, eu aprendi que a primeira missão minha, sua, a nossa primeira missão é viver a nossa humanidade com qualidade. Sim. Né? Porque alguém me fez uma pergunta uma vez, a gente estava num seminário, e o professor fez uma pergunta: quando Deus olha para você, qual a primeira coisa que ele procura? Aí a gente já gospeliza, né? O coração, a adoração, e blá, 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 blá. Ele falou assim: não. Deus, quando ele olha pra Audinésia, a primeira coisa que Deus procura é a Audinésia. Sim. Porque se Deus não te encontrar lá, como é que ele vai se relacionar contigo? E a gente tem a mania de pegar as nossas malas existenciais e nos mudar para a vida do outro. Porque é mais fácil eu cuidar da tua vida, do teu problema, te ajudar, do que eu botar um espelho. Mas isso aí é a fuga. É a fuga. Eu sou testemunha viva disso. Eu sofri muitas perdas. Muitas. Eu sofri uma perda em 2009. Aí 28 dias depois eu perdi uma irmã. 28 dias depois morreu um irmão, a mulher, a minha cunhada e 2 sobrinhos. Aí 1 ano e meio depois perdi meu pai. E eu não quis ter luto. Foi a pior burrada que eu fiz, né? A pior besteira que eu fiz. Você não respeitou o seu Quando limite. a minha mãe faleceu em 2018, aí eu dei PT. Aí você foi... fez uma somatória. Deus é mais, nunca mais. Então, gente, agora tá falando. Viva! Você tem que chorar, chore, velho. Tem que sorrir, sorria. Chora. Às vezes você precisa... Não precisa você chorar a eternidade. Chora um dia. Não é? Chora uma noite. Eu aprendi a chorar. Eu choro também. Não tem nenhuma... vai ficando velho também, ele vai perdendo essa... Não tem nenhuma noite que vai impedir o sol de raiar. Não é? Então, chore. Precisar chorar, chore. Tira o seu tempo, tira o seu momento, tira o seu luto. Chorou? Guarda ali no baúzinho do coração, passa um cadeado, vida que segue, vamos sorrir, vamos cumprir o propósito. Talvez o maior problema da nossa geração também são pessoas, principalmente líderes. Eu tenho muitos amigos pastores, de 2010, 11, 2012 ali até 2017, vários pastores amigos meus tiraram a própria vida, né? Sim. Por causa disso. Então você ia conversar com ele, teve um aqui próximo em Anápolis, ele falava: não, porque a gente não... nós somos espelho. As pessoas se espelham em nós. Falava: que adianta espelhar em alguém que tá morrendo, né? Então, não, eu sou crente, eu sou obreiro, não sou pastor, eu sou cantor, sou missionário, eu tenho um cargo, eu não posso demonstrar fraqueza. Isso é um erro. Mas esses são 2 fatores. Primeiro, às vezes a pessoa que vai te escutar não tem estrutura para escutar o que você tem que falar. Então tem pessoas que você tem que ter a pessoa certa, o tempo certo e o lugar certo para você poder falar e conversar e desabafar. Outro fator que a gente vê nisso aí é aquela coisa que eu te falei. A pessoa sempre é forte, então ela não se permite ser gente. Eu estava conversando com a minha psicóloga, né, e a gente tratando ali, porque como eu desenvolvi uma ansiedade por conta do acidente. Então, na minha cabeça, o meu cérebro entendeu que se eu dormir, como eu cochilei na hora, então se eu cochilar, alguma coisa de tragédia vai acontecer. E aí eu guardei aquilo. Então, hoje, quando eu saio para viajar, eu tô com sono, tô cansada, mas eu não durmo, porque o meu estado de alerta é a proteção que eu adquiri. Porém, o que acontece? Falta muita sensibilidade.
nas pessoas. E eu acho que isso tem que ser buscado, né, com uma busca com o Espírito Santo, para que eu venha poder compreender tua dor. Mas, infelizmente, eu só consigo compreender o teu luto se eu passar por um luto. Eu só consigo compreender uma mulher ou um homem divorciado se eu tiver passado por isso. Eu só consigo compreender uma crise de ansiedade no dia que eu passo. Aí eu vou entender o tamanho da tua dor. E isso tem faltado muito, né, no nosso meio. Então, assim, os pastores, os líderes, eles acham assim, não, eu não posso, né, eu não posso falar, eu vou da minha ovelha e aquela coisa. E, infelizmente, é como você falou, tem chegado a um caos, né, que ele prefere, a dor e o desespero daquela pessoa é tão grande, ele não quer morrer. Ele não quer acabar com a dor, ele quer acabar com a dor. Então, assim, antes de fazer isso, acabe com a dor de outra forma. Procura um profissional, procura uma terapia. Gente, não é feio fazer uma terapia. Não é feio você procurar um psicólogo. Ao contrário, se você estiver bem alinhado, se você estiver bem resolvido, você está pronto para ajudar quem precisa. Muito bem, é isso aí, gente. A gente tá batendo um papo aqui bacana. Você que não se inscreveu, se inscreva. Você que ainda não segue, segue a gente aí. Tá? Muito obrigado. Deus abençoe de coração. Doutora, vamos falar sobre um assunto. Eu tenho visto, sobre emagrecimento. Hoje tem uns produtos aí meio doidos, rapaz. Eu conheço pessoas que, tipo assim, dentro de 2 semanas, virou antagônica essa figura. Ficou bonita. Ficou fina. Né? Eu não lembro o nome, falaram o nome lá, é uns produtos importados que eu nem lembro o nome. Os Monjar, é o personal. É o personal. Tem um personal aí, né, que ele é importado, chinês, o Monjaro. Esse. Qual é o risco? Tem risco? E qual é o risco dessas fórmulas mágicas para emagrecimento? Você que perguntou aí, ó, você que deixou lá no Instagram, viu? Fica ligado aqui que ela vai estar respondendo, viu? Tem risco sim. O povo fala, não tem não. Porque é medicamento, então todo medicamento, remédio, ele não sara, ele não resolve, ele remedia. Né? Então, por isso que já chama remédio, né? Por isso que já chama remédio. Então, assim, tem risco sim. Qual o risco? O que a gente está encontrando muito aí? Primeiro, muita falsificação, muitos produtos sendo apreendidos, produtos que eu não sei como chega na minha mesa, na minha casa, não sei qual é o armazenamento que foi feito, não sei a qualidade. Às vezes o laboratório até teve uma qualidade boa, mas enquanto estava lá, a partir do momento que saiu de lá, perdeu, né, toda aquela qualidade que foi proposta em laboratório. E uma coisa muito importante, as pessoas estão se automedicando. Eu compro, eu me automedico, deu certo com algo daí, vai dar certo para mim. Não. O seu corpo é o seu corpo, seu estilo de vida é seu estilo de vida, o meu estilo de vida é meu estilo de vida. Então, não é o que deu certo para você que vai dar certo para mim. Então, assim, o que acontece? Pode desenvolver porque a pessoa não quer emagrecer. A verdade é essa. Ela quer ser emagrecido. Então, existe um parâmetro muito grande. Porque para mim querer emagrecer, depende de mim. Eu preciso mudar estilo de vida, alimentação, voltar a fazer um exercício físico, voltar a dormir bem, diminuir excesso de tela, diminuir excesso de problema. Então, depende de mim. Eu tenho que ter uma força para fazer aquilo. E o que as pessoas querem? Querem ser emagrecidos. Então, eles querem um encantamento. Você vai me emagrecer 20 quilos em um mês. Nossa, que sonho. Mas e depois? O que está acontecendo? As pessoas estão perdendo massa muscular. Então, não estão perdendo gordura. Precisa de um acompanhamento com um profissional habilitado, né? Muitas das vezes você precisa... Eu sempre digo assim, você não engorda do dia para a noite. Você não dorme sadio e acorda doente. Existe um tempo e existe multifatores. Então, também existe multifatores para você poder ter uma saúde boa. Para você poder emagrecer, para você ser acompanhado. Aí vai entrar o médico, vai entrar o nutricionista, vai entrar a parte da integrativa, vai entrar a parte do personal, do exercício físico, pessoas que precisam de ajuda de um manipulado. Então, assim, ela é boa em que sentido? Pode ser um pontapé, porque tem pessoas que não vai conseguir. Às vezes você dá um pontapé e a pessoa começa a ver um resultado, ela começa a ver que é bom ela ter aquela saúde, principalmente a mulher, né? A mulher, ela, nossa, fiquei bonita, a roupa voltou a entrar, as medidas diminuíram, mas assim, pessoal, tem que ter cautela, porque tá tendo automedicação, as pessoas estão se automedicando, e aquele negócio, você já ouviu falar no doutor GPT? O doutor GPT é o seguinte, você vai lá e coloca assim, como tomar
A fulana, aí ele vai lá e ensina como tomar um ibuprofeno, ele vai lá e ensina 4 gotas, isso aqui. Então, assim, muito cuidado, porque isso aí sim pode dar problema, pode desenvolver uma doença, pode dar uma lesão no fator renal, pode desenvolver uma pancreatite. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo isso sem acompanhamento, sem uma suplementação adequada, sem a realização de exames. Eu costumo pedir, a pessoa quer emagrecer, quer entrar no protocolo de emagrecimento, nós temos vários protocolos de emagrecimento. O que é que eu preciso de você primeiro? Eu preciso estudar o seu biocampo físico, seu biocampo de doença, de patologia, de reincidência, de antecedentes, exames laboratoriais para depois eu montar um protocolo e poder te ajudar. E tem isso também, tem a questão, é um perigo, na verdade, né? É um perigo às pessoas fazem com preguiça, né? Com preguiça, até porque ele não entendeu que se ele emagrecer fazendo um exercício, uma caminhada, correndo, uma academia, ele não só vai ele vai perder a gordura, vai ganhar músculo, que faz o inverso, né? Faz o inverso e vai ganhar qualidade de vida. E quando você perde a massa, né, quando você perde o músculo, que não é para ser perdido, você perde o pouco do nutriente que você tem. Então, tem pessoas que não têm reserva nenhuma, mas quando ele começa a emagrecer, ele já começa a perder aquele mínimo que ele tinha. Então, o paciente que faz uso dessas famosas canetinhas, esse personal aí especializado, com mais ou menos 4 aplicações, o paciente já vai ter uma fadiga mental, física, uma fraqueza. É um paciente que precisa fazer uma reposição, precisa ser acompanhado, verificado exame, para a gente não se surpreender com uma coisa pior lá na frente, né? Uma patologia, uma doença desenvolvida. Então, é aquilo que eu te falei. Pode ser uma ajuda? Pode ser um pontapé inicial? Pode. Desde que acompanhado por um médico, um nutricionista, alguém habilitado para estar resolvendo isso aí. E de repente a pessoa confunde as coisas, né? Porque assim, um tratamento desse, no caso, ele, como você mesmo disse, ele é uma ajuda. Sim. Né? Ele é uma ajuda. Ele não vai resolver o problema. É um pontapé inicial só, né? E as pessoas às vezes exageram. Qual outro meio de emagrecimento? Vamos supor que a pessoa não tem obesidade mórbida, mas também não consegue perder peso. Porque o problema é esse, né? O problema é que você faz regime, né? Tem gente que faz regime, faz caminhada, ele perde 100 gramas e ganha 200. Mas às vezes o fator hormonal também é muito envolvido, né? Por quê? Porque a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo aquele aceleramento do metabolismo. Então, a tendência é você diminuir, por exemplo, no estômago. Nós temos, quando nós somos jovens, nós temos uma absorção muito grande, muito importante da vitamina B12, correto? O paciente vai ficando mais velho, vai ficando mais idoso, aquele ácido clorídrico, ele diminui e você não consegue mais ter a absorção que você tinha quando você era um adulto jovem, quando você era um menino. Quando eu era menina eu comia de tudo, não fazia mal. Mas a gente chama de, por exemplo, as pessoas começam a ter uma toxicidade a longo prazo. Quando você está com 40, 50, mas comia aquilo quando eu era novo, não fazia mal, hoje eu estou comendo, está me fazendo mal. Você teve uma toxicidade a longo prazo. Então, assim, e o fator hormonal está muito envolvido. No homem, por exemplo, uma baixa de testosterona pode deixar o metabolismo mais lento. Lembrando aqui que homens acima de 18 anos, de 20, até seus 45, 50 anos, tem que ter uma testosterona acima de 800, dosado em laboratório. E a gente pega, por exemplo, alguns exames com testo de 200. Então, não tem como você exigir daquele corpo. Outra pessoa também, as mulheres. Às vezes, as mulheres têm uma anemia ali envolvida, que não foi tratada. Então, ela não tem ânimo para poder ir para uma academia, ela não tem ânimo para fazer um exercício, dorme muito e o metabolismo fica lento. E outro fator muito importante, as pessoas aprenderam a comer muito durante a noite. Você lembra que antigamente os nossos avós jantavam às 18 horas. E dormiam sem comer mais nada, então eles faziam um jejum intermitente quase que obrigatório e contínuo. Hoje não. Hoje a gente sai da igreja, do culto, vamos pra panelinha, vamos pra pizzaria e jantamos 23, meia-noite, batendo papo e vamos dormir. Então, assim, você não dá nenhum descanso pros seus órgãos. No momento que é pra você estar dormindo e os órgãos estar descansando para melhorar o metabolismo, ele tá o quê? Trabalhando, tá fazendo hora extra. Então, assim, fica difícil do metabolismo, né, pegar esse ritmo aí. Então, o emagrecimento, então, se a pessoa se a pessoa quer emagrecer,
ele precisa de uma ajuda profissional, precisa, né? Precisa. É porque tem gente que antigamente tinha uns chás malucos aí, tinha né, o portal um chá e fazia o quê? E aí você ligava, ia pra televisão, tinha, né, emagreça até tantos quilos em 7 dias, né? E o povo comprava e não emagrecia era nada, que lá, outros murchavam e inchava de novo o dobro. É porque, na verdade, tem alguns ativos ali, né, que desinchavam o paciente, né? Então, assim, e hoje ainda tem, porque tem pessoas, por exemplo, que têm linfedema, pessoas que incham com facilidade e às vezes não é gordura. Então, por que precisa de um acompanhamento? Eu tenho que mapear você, eu começo um tratamento com você, eu vou mapear você, a gordura corporal, a massa que você tem no corpo, a quantidade de água que você bebe. Isso a gente vê, daí até no hemograma. Um simples hemograma, a gente consegue identificar um paciente que é hidratado, um paciente que bebe bastante água, que faz uma filtração renal boa. Então, assim, você vê muito isso aí e não adianta você chegar e fazer do seu jeito. Você entende disso aqui, tecnologia. Eu, o Dinésio, não entendo. Eu entendo de injeção, de remédio, né? Então, assim, a gente tem que respeitar esse limite. O advogado, ele vai entender de partes de lei, eu não entendo. Então, quando eu preciso resolver alguma coisa que tem a ver com lei, eu vou à procura de um advogado. Então, isso aí é muito importante a pessoa ter essa consciência para poder fazer as coisas de um percurso correto e ter um bom resultado. Uma pergunta, a pessoa chega no seu, vamos supor que hoje é muito acessível, né? Hoje, por exemplo, fazer um tratamento contigo. Sim. Hoje, como é que eu vou te falar? Tem um tempo de duração desse tratamento? Vamos supor que eu chego pra você e falo, não, eu tô precisando de fazer, por exemplo, hoje, além do diabetes, que é muito falado, gordura no fígado. Sim. Né? Tem gente que hoje, hepática. Eu preciso fazer esse tratamento para poder, ou então creatinina muito alta, alguma coisa nesse sentido, né? O povo parece leão, come carne demais, né? Um tratamento desse tem tempo para ser feito? Não tem? Depende de paciente? Como é que funciona? Depende de paciente para paciente, mas não é um período rápido, certo? Então, por exemplo, você chega para mim e você quer fazer um tratamento para diabetes. Beleza, a primeira coisa que eu vou fazer de você é solicitar seus exames, né? Solicitar seus exames, ver se você passou por algum médico, se você passou por algum problema durante um ano, se fez visitas médicas, se não fez, se tem exame, se não tem, para a gente poder pedir. Então, como por exemplo, paciente diabético, eu não vou esperar ele ficar diabético. Tem uns que chegam já com a doença, com a patologia. Outros, no exame, não sente nada, tá de boa, mas quando eu olho o exame, que já chego ali no hemograma, eu vejo o nível de açúcar, um marcador muito grande. Eu peço a insulina do paciente. Tá acima de 9, tá acima de 10, tá acima de 23. Se não entrar com a intervenção imediata, ele vai aparecer no consultório estourando daqui a um ano sendo diabético. Então, tem marcadores importantes que a gente consegue reverter. Não, tá com aumento de insulina, então vamos diminuir massa, vamos diminuir açúcar, vamos fazer exercício físico, vamos entrar com alguns ativadores. O exercício físico, ele ajuda muito? Ele ajuda não só nisso aí, como também a produzir serotonina. Serotonina é o hormônio do prazer, serotonina é o hormônio do bem-estar. Então, quando você... tem pacientes, por exemplo, que come muito, belisca muito porque está com ansiedade. Opa, peraí, então vamos pro exercício físico. Faz de manhã, faz à noite. Põe o corpo para trabalhar, põe aquele hormônio para ser liberado, aquele hormônio vai ser liberado, você tem o hormônio do prazer, do bem-estar, não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu recuso, porque você está trabalhando mentalmente também. Então, assim, a gente vê muito isso. Protocolo para emagrecer, hoje eu costumo trabalhar. O paciente chegou para mim, doutor, eu quero emagrecer. Você acha que em 2 meses eu consigo? Depende de você, é aquilo que eu te falei, se você quer ser emagrecido ou você quer emagrecer. Porque a pessoa tem que ter uma disciplina, a pessoa tem que ter um autocuidado, tem que ter amor próprio, né? Isso aí é bíblico, né? Que a gente tem que ter um amor próprio. Então, melhor do que você, não tem para você querer a sua saúde, para você querer ter o seu bem-estar. Tem que partir de mim. Tem que partir de você. Então, primeiro patamar, quando eu reconheço, então já começamos o tratamento bem. Segundo, o que eu faço? Peço exames. Vamos ver como é que você está de vermes. Hoje em dia a gente não vê. Daí deixa eu te perguntar uma coisa. Mais, né? Deixa eu te falar. Deixa eu te fazer uma pergunta importantíssima. Tem quanto tempo que você tomou remédio para verme que não seja ivermectina no tempo da pandemia? Nossa, eu acho que eu era menino. Né? Na roça lá, os pais da gente agora faziam. Me diz uma coisa. Quer dizer que é porque você cresceu, você parou de ter verme? É mesmo, né? Boa. Tá igual a questão do piolho. Então você cresceu, você não tem piolho?
Na roça, né, antigamente a gente fazia, né, os pais faziam uns remédios para verme lá e Nossa, resolvia. e detalhe, se você observar na roça, tinha um período de tomar o remédio da lua, tinha um período de plantar, tinha um período da colheita e era tudo lunar. Então, a gente obedece esse ciclo lunar até hoje. Não adianta eu tomar remédio para vermes, para matar parasita, para matar fungos, protozoários, fora do período lunar. O período lunar ele tem uma interferência muito grande. Ah, tem isso também? Tem. Por quê? Isso você explica pro paciente lá quando... Sim, tudinho. Por quê? Por exemplo, tem alguns parasitas, a bacila hepática, ela consegue migrar até o fígado e ela fica fazendo morada lá, desenvolvendo problemas de fígado, uma esteatose hepática, então, que pode ser desenvolvida a partir daí. O que acontece no período lunar? Os parasitas saem dos tecidos e vão para o intestino. Opa, voltaram para casa. O melhor momento para tomar o remédio. O melhor momento para desparasitar. E hoje nós temos muitas formas de desparasitar. Através das tinturas, que são manipuladas, cravinho, erva de Santa Maria, a gente manda manipular, Nogueira Santa. Temos as frequências. O paciente não quer beber, não consegue beber nada. Então vamos para a frequência, que são aparelhos que a gente coloca no paciente e faz um ciclo com o paciente para matar parasitas, né? Que é o protocolo de Uda Clark. Você fala aparelho externo? Isso. É uma grande pesquisadora nos Estados Unidos e ela desenvolveu isso aí, ela descobriu que existe a frequência daquele parasita que você mata ele através da frequência. Não é indolor, né? O paciente fica ali 20 minutos, para um pouquinho, outro ciclo de 20 minutos, para um pouquinho. E detalhe, aí a gente pede um exame depois para confirmar se diminuiu o nível de eosinófilo e você prova para o paciente que houve uma morte, né, grande ali de parasitas no intestino. Deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre ondas. Pro cérebro, funciona? Funciona. Aquelas ondas de Funciona. como é que se fala? Beta, alfa, aquilo funciona? Eu tenho um aparelho hoje que chama Pineal Training. O que esse Pineal Training faz? Ele trabalha ondas e a gente coloca alguns eletrodos na cabeça do paciente para tratar a ansiedade e paciente que não dorme. Eu já tive experiências de paciente que eu subi no elevador, atendi o paciente, coloquei todo o mapeamento na cabeça, pedi para ele dormir. Quando eu desci do elevador, que eu entrei no carro, antes de chegar na minha casa, a mãe da paciente já me ligou e disse assim, olha, a paciente já está dormindo. Rapaz, eu vou falar pra você, eu vou ter que ir lá. E eu tive experiência com a minha filha, de 9 anos. Eu vou ter que fazer uma consulta com a doutora aqui, porque eu vou falar com você, viu? Eu tive experiência com a minha filha de 9 anos. Eu coloquei nela e eu fiquei, né, observando o comportamento dela. E junto com essas frequências, a gente tem uns áudios, né, que vai trabalhar muito essa questão de pessoas que podem ter um trauma ali, uma pessoa que engoliu muito choro, nunca falou, mas que no momento do áudio, ela consegue mentalizar aqui dali, trabalhar aqui dali. E aí a minha filha, eu fiz nela uma noite, ela dormiu de boa, eu fui lá e tirei. Quando foi na outra noite que ela estava agitada, ela pediu. Eu falei, mamãe, coloca aquele aparelho em mim que eu achei tão bom. Mas ela não percebeu a interferência que tinha, mas eu já sabia, né? O paciente volta a dormir. E detalhe, esse pineal trainer, ele trabalha a glândula pineal que a gente tem, todo mundo tem, algum ditado chinês fala que é o terceiro olho. Terceiro olho. Essa glândula pineal, quando ela é ativada, ela desperta no paciente foco, estratégia. Aquele paciente que não consegue tirar nada do lugar, ele tem um monte de coisa, ele anota e tudo, mas não funciona, não vai para frente. Então, ela trabalha essa pineal para que o paciente, ao acordar, ele passe a começar a ver as coisas de um outro ângulo e ele começa a tirar projetos do papel. Por incrível que pareça. Que bom, hein? Ela tem essa frequência, rapaz. Aí. Porque eu tava conversando com uma amiga hoje sobre isso, né? Eu tava conversando hoje com ela agora à tarde, ela falando sobre frequência, falando, rapaz, porque se eu tava muito ruim pra dormir, muito ruim. Ela falou, não, vou te passar. Aí me passou essa... E eu ouvi esse negócio, mas o trem é bom demais. Tem isso aí, tem uns florais, que é muito bom, né? Tem alguns florais que eles estimulam o sono. Por exemplo, nós temos que dormir, Aldair, não tem jeito. O que acontece? Né? Deixa eu te fazer outra pergunta. Você prepara o seu quarto para você dormir? Não. Na verdade, a gente só arruma a cama e deita. Então, assim, tem isso também? Tem. Quando começa a chover muito e o tempo fecha, o que dá vontade de você fazer? Deitar. Dormir. Dormir, né? Não tem jeito. Você dá vontade de ir por debaixo de um cobertor e ali aquele negócio vai ficando gostoso e não dá vontade de levantar, não. Então, assim, prepara um ambiente para você dormir. Porque a sua cama é um lugar sagrado, o seu quarto é um lugar sagrado. Então, às vezes,
as crianças já estão muito aceleradas, nós adultos já passamos o dia trabalhando, correndo, mexendo com o celular, mexendo com o computador, com tela, com problema. Você chega em casa, em vez de você ir lá arrumar o seu quarto, desligar a luz, ligar um ar-condicionado, um ventiladorzinho, pega um aromazinho daqueles que são frequenciais para dormir, coloca ali no umidificador, ou deixa ali na beirinha da cama para você passar na mão e cheirar na hora de dormir. Pega o celular, em nome de Jesus, coloca lá na sala para ninguém te ligar à noite, você não ter que olhar no WhatsApp, porque tem pessoas que até pegam no sono, mas quando ele acorda ele não descansa. Você usou muita expressão aqui, excesso de tela. Sim. Eu até anotei aqui pra me não esquecer. Até que ponto o uso do celular é benéfico pro dia a dia, pra saúde mental e a saúde física? O que acontece? Tanto no celular, como essas luzes que a gente, tanto de dia quanto à noite, você fica com essas luzes artificiais sobre você, a tela do computador, aquela luz, a radiação do Wi-Fi, tudo hoje prejudica as células. Quando você fala de frequência, as células fazem registro de frequência. E esses registros de frequência pode sim acontecer uma modificação celular. Porque tem pessoas, por exemplo, você sabe que tem alguns trabalhos que eles são insalubres. Então, se você fica um dia é uma coisa, mas você fica 10 anos, 20 anos, 30 anos sobre aquele excesso, vai chegar um momento que a tua célula vai fazer registro daquilo e pode desenvolver uma patologia, entre elas um câncer. Então, assim, aquela radiação que você está levando. Até que ponto? Até aquele ponto equilibrado que você usa mesmo para o trabalho. O que acontece hoje? A gente fica 12 horas. Você não desliga do celular em momento nenhum. A gente fica escravo dessa porcaria, né? Se deixar... E no dia que... Você já viu que teve uma época aí que o WhatsApp parou de funcionar, o povo ficou doido. Não, mas é verdade. Eu tive que fazer uma reeducação agora recente, porque eu falei, cara, eu tô trabalhando para as redes sociais, velho. Então, assim, o teu cérebro ele vai fazendo um registro todo o tempo daquilo, é excesso. Como que você passa o dia todinho no excesso daquele e à noite você quer que seu cérebro desligue? Ele não desliga. Não dá, né? É a mesma coisa e realmente a gente acaba, até a gente dorme e ainda sonha com a porcaria. Eu tenho uma pergunta aqui, você fica com o WhatsApp o tempo inteiro assistindo, e aí você dorme e acaba sonhando com o trem de novo, rapaz. Exatamente, então assim, tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma disciplina para isso aí. Você vê que alguns psicólogos, alguns neuros que acompanham criança, eles falam, por exemplo, tem um período que criança até tal ano não pode, até tal idade não pode ter tela nenhuma. E quando é liberado é no máximo 1 hora. E nós adultos, nós não temos porque ninguém manda na gente, né? Aí você acaba que... Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa lá lá do Instagram. Sou diabética, gostaria de saber como faço para me livrar dessa doença, porque às vezes ela tá baixa e ela aumenta rapidamente. O que tá causando isso? Diabetes, para começar, o que eu vou falar aqui para você vai assustar muita gente. Porque as pessoas não estão acostumadas com o nome cura. Mas diabetes, ela tem cura. Porque a diabetes... Era a minha próxima pergunta. A diabetes é um fator nutricional. O que é um fator nutricional? Você tá fazendo um pico de insulina e vira um ciclo. Aprende a subir a insulina, baixa a insulina, sobe a insulina, baixa a insulina, aumenta a glicose, não sei o que. Vira um ciclo e começa a fazer danos à célula. Então, assim, ela é um fator nutricional. Uma paciente que já é diabética, ela precisa de um ajuste. Niquei. Vamos ajustar os exames, vamos dar uma olhada, o que precisa de entrar de ativo. A gente já sabe que magnésio, cromo, quercetina, vanádio são ativos que nos ajudam a baixar essa resistência insulínica. Então, se eu associo isso com uma boa academia, com uma boa mesa, você sabe que antigamente a gente tinha uma boa mesa. Isso é verdade. Hoje nós não temos boa mesa, nós temos produtos industrializados. Então, nós não sabemos comer. E a terra, Deus, a natureza, ela sempre proporcionou aquilo que é saudável. E pirem, né? O negócio é assim, então... Se você perguntar para qualquer carboidrato do mundo, qualquer massa, qualquer pão, qualquer farinha branca, qual é o maior sonho dele, ele vai te dizer que o sonho dele é quando ele crescer e virar glicose. Porque todo carboidrato, no final de todos os ciclos ali no nosso sistema do corpo, ele vai virar glicose, ou seja, vai virar açúcar. Então eu pego o paciente, mas eu não como doce. Tudo bem, você não come doce. Você come industrializado? Como. Você não come muita massa, muito pão, muita pizza.
Desculpa te falar, vai virar glicose, vai virar Eu, pique há insulínico. um tempo atrás, eu fui no médico, ela falou, há uns 2 anos atrás, falou, cara, você tá pré-diabético. Falei, doutor, não como doce. Ela falou, aí ela falou assim, você vai ter que escolher, ou você come um dia ou macarrão ou batata. Sim. Você come os dois? Eu falei, doutora, eu faço um molho de macarrão com batata e Meu como com Deus arroz. do céu. Aí ela falou, não pode. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma reeducação alimentar, né? Voltei a correr, voltei a caminhar, fazer academia. Eu já fazia academia, voltei a caminhar e correr. E zerou. Né? Graças a Deus zerou. Baixou... Fiz o exame agora. Zerou. Tive agora no começo do ano. Inclusive, eu tô fazendo check-up outra vez. Começo do ano fui lá, falou, cara, você tá. Só o que né? que acontece? Glória a Deus. Infelizmente, a medicina convencional, ela tem alguns médicos ainda não. Alguns já estão abrindo muita visão para isso. Outros ainda não chegaram nesse patamar. Então, eu não vou esperar você adoecer para não te tratar. Não tem como eu pegar um paciente com a insulina de 2 e um paciente com a insulina de 23 e dizer que eles têm a mesma saúde. Não pode, não dá certo, não funciona. A conta não bate. Então, eu não vou esperar você chegar no meu consultório. Ah, você está com a insulina de 15. Não, volta aqui no outro mês. Melhora isso aqui, volta aqui no outro mês. Quando você volta, você já está diabético. Porque você não tratou. E é muito característico. O paciente diabético, ele é um paciente, por exemplo, a mulher, ela tem aquele abdômen bem redondo, né? E o homem também parecendo aquela barriguinha de chope. É uma característica do diabético. Uma fadiga, um cansaço. O paciente que acorda muito à noite para fazer xixi. Vai no banheiro muitas vezes, não é normal, você tem que deitar e dormir. E não é ficar acordando a noite toda. E detalhe, você não só faz xixi, como você bebe muita água noturna, durante a noite. Pacientes que têm manchas, que a gente chama de trocante, a gente chama de essas manchazinhas que você vê com o pescoço escurecido, a axila escurecida, o joelho escurecido, aqui a parte do cotovelo escurecida, são pacientes que já está apresentando uma resistência insulínica. Então a gente olha para o paciente e você já sabe que ele tem uma resistência insulínica. Não, doutora, mas eu fiz o exame de glicose, tá dando 79, tá dando 80. Glicose não é marcador de insulina. Glicose, até você, qualquer pessoa que for diabético, se ele fizer um jejum de 8 horas e ele ir lá e medir, pode ser que dê baixo. Então, ele não serve como base. A gente usa como base a insulina associada com um cálculo que a gente faz com a glicose para a gente atingir o índice de Roma. O índice de Roma é o martelo que eu bato para dizer se você é diabético ou não. Acima de 1,93 é um paciente diabético. Gente, eu tô recebendo aqui a doutora Udinésia. É o nome de um time na Itália. Pois é, eu ia te perguntar, rapaz, que nome diferente. Foi chique, meu pai, né? Que colocou. Né? É torcedor. Ele era do Zico. Você sabia. Gente, o nosso horário já acabou, rapaz. Já foi, meu Deus do céu, o assunto é tão bom. É gostoso. Né? O nosso assunto é tão bom. Doutora, então, para você ir, viu, gente? Para você ir, tá esclarecido? É sobre isso. Quem quiser entrar em contato com você, por exemplo, o atendimento. Você atende online também? Sim, a gente faz a consulta online, faz a consulta presencial, fazemos acompanhamento de home care, né? E fazemos também como eu vim aqui no seu programa, eu costumo sempre ir no programa e dar um presente. O arroba tá aí na tela. O arroba tá aí, dra.udinésia. Isso. Tá, gente? E no telefone 629-8339-0678. Mas se entrar no Instagram, lá já tem um link que direciona direto pro WhatsApp, pro atendimento de WhatsApp. Então, ligue para mim, né? Nos procure. O que a gente puder fazer para estar dando um suporte para você, para tirar dúvida, a gente faz. Né? E os 10 primeiras pessoas que entrarem no Instagram, né, a mensagenzinha lá no Instagram, estive no programa do AM Podcast, viu, Pronto, gente? Aí, ó. Só quem esteve aqui, eu vi você lá na entrevista. Vai ganhar os 10 primeiros, né? Vai ganhar um e-book que eu ensino a desparasitar, o período da lua e algumas receitinhas que tem lá que você pode fazer em casa. Tá bom? Só os 10 primeiros, gente. Fala baixo, gente. Doutora, só me resta agradecer. Obrigado aí pela disposição, pela disponibilidade de vir aqui. Né, o tempo passa rápido, mas assim, eu creio que foi de grande ajuda, né? Eu creio que as pessoas, isso aqui, na verdade, também é mais é só para as pessoas entenderem, e quem quiser que entre em contato, né? Sim. Que marca consulta.
qualquer pessoa hoje consegue fazer um tratamento desse aí? Sim, porque há sim. muito mito, né? Não é muito caro, não. Não, é complicado. O pessoal tem muito mito e tem muita coisa de dizer que tem um charlatão, tem, mas você procura um profissional habilitado, é um direito seu saber quem é o profissional, um direito de saber onde ele formou, um direito seu saber o que ele pode te oferecer, isso não é feio, mas é um tratamento acessível. A gente tem várias modulações aí que dá para fazer, várias formas de trabalhar. Depende do que a pessoa está disposta a investir, porque eu digo assim, não é gasto. É investimento. É investimento. Né? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pessoas que têm câncer hoje, ele venderia a casa, o carro, tudo que ele adquiriu na vida, só para ele sarar daquela doença. Então, assim, invista na saúde enquanto é tempo. Enquanto tem saúde para investir, né? Porque depois, Aldair, eu escutei uma frase essa semana que me marcou muito. O céu, ele é longe, depois que você perde alguém. Então, cuide-se. Né? Você bem cuidado, você bem ajustado, você pode ajustar pessoas, você pode ajudar pessoas. É isso aí, né, gente? Obrigado aí a galera que tá te acompanhando e fala, né? Deixa os agradecimentos aí, fala o nome da galera que tá aqui no... Eu vou falar que o pessoal que veio comigo quero agradecer, né? É o meu genro lindo, né, gente? Não posso falar isso não, que eu tenho 2 genros, né? Aí já vai dar problema. Não, fala com o outro é lindo também, entendeu? Os 2 é lindo, né? Meu genro aí, meu parceiro, né? Que tem sempre cuidado das redes sociais, tem me ajudado demais, é uma bênção na minha vida. Aí veio comigo também a Vitória, que é minha filha, o Joshua, né? Que é o meu neto aí que tá chegando, vai chegar em outubro, glória a Deus. Vocês gostam de nome chique, hein? Joshua. Joshua, né? E estou também acompanhada aí do meu noivo. Estamos aí, graças a Deus, eu quero agradecer a todos eles. É Paulo. Paulo, nossa. Gente, vou falar pra você. Você viu que ela falou Paulo? Ela falou, falei sorrindo, Paulo. Né? Ah, tá certo, não, é isso aí. Agradecer a todo mundo e graças a Deus a gente tem uns parceiros aí de fé. Agradecer que eu sei que já tem gente conectada. O pastor Itamar, nosso pastorzão ali, que tem sido uma bênção na nossa vida, né? Na igreja do AD Rio Formoso. E alguns intercessores que a gente tem por aí. Luiz Alberto, agora é eu que vou te cobrar. Você aqui, me cobrou. Você me cobrou lá no Pastor Gesso. Agora é eu que vou te cobrar. Vem aqui que você tá devendo uma visita aqui, viu? Viu, Luiz Alberto? Pronto, ela falou, viu? Você tá devendo, viu? Tá devendo aqui, viu? E aí quem quiser, gente, entrar em contato aí com o Elias, né? Pensa num menino que trabalha bem. Não é pra qualquer um, não, viu? Se você tiver uma equipe... Ele trabalha na parte de rede social? Rede social, ele mexe com TI, ele reprograma seu Instagram, ele deixa você conhecido, ele joga no tráfego pago. Então, quem quiser entrar em contato com ele, Elias.Rodrigues01. Por favor, gente. Entre em contato com esse menino que vocês vão ver como é que o negócio funciona. Elias.Rodrigues01. Isso. Não, então tá bom, fechou. Então tá bom, só me resta agradecer, obrigado de coração. Deus te abençoe. Obrigado mesmo pela disponibilidade, pela discussão. Eu não trouxe seu presente hoje porque eu tô na semana assim de correria, viu? Mas eu vou mandar o seu presente na terça-feira. Quando eu ganhar meu presente, eu vou mostrar aqui no próximo podcast. Ele vai ganhar um manipulado, gente. Maravilhoso. Zerou, tá vendo? Até que fim, apresentador também é gente. Meu gente, Deus. Só me resta agradecer. Deus abençoe a você. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que comente, compartilhe. Muito obrigado aí pela sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. Você que é o meu parceiro de trabalho aqui, tá bom? E eu encerro... antes, porém, eu tenho algum bate-volta aqui que eu não posso encerrar sem fazer, eu faço com todos os convidados. Doutora, vou te falar aqui a palavra, a primeira palavra que vem na sua cabeça, diga. Pra você, quem é Deus? Meu Salvador, meu tudo. Família. Um estímulo de vida, um amor incondicional. O seu chamado. Um propósito de cuidar de vidas. Para você, o que significa saúde? Investimento, amor próprio. Falou tudo. Investimento, amor próprio. Eu vou até anotar essa eu vou levar pra vida. Cuidar da saúde é investir, né? Eu vou fazer até um videozinho no meu story desse. Eu gostei desse aí, tá bom? Gente, que Deus abençoe, tá? E eu encerro com o nosso conselho de todos os podcasts e programas, né? Eu ouvi, nunca mais esqueci. Seja bom e honesto e trabalhador, porque fazendo assim você pode até não mudar o mundo, mas com certeza vai ser um bandido a menos. Vai. Deus abençoe. Meu Deus, e até a próxima. Valeu, tchau. Tchau. TV Nova Catedral Digital, comunicando com você. Se você sonha em fazer o seu programa de entrevista em formato de TV ou podcast, venha fazer parte do quadro da programação da TV NC Digital. Temos estúdios para gravação de programa de entrevistas e também podcast.
transmissão e gravação em Full HD. Entre em contato conosco e reserve o seu horário. TV NC Digital, comunicando com você.